Bom dia, sejam bem-vindos. Chegamos, Dia das Mães, feliz Dia das Mães a todas as mamães que acompanham aqui. Que o dia de vocês seja mais iluminado do que nunca, que afinal de contas vocês iluminam os nossos dias. Vocês trazem paz, trazem calmaria, trazem descanso, trazem conforto, trazem tudo de bom assim que a gente pode imaginar. Eu acho que Deus colocou na mãe. Mães boas e mães más. Só que as más só estão esquecendo de desenvolver estas virtudes, né? Mas enfim, é isso. Então, feliz dia para vocês. Hoje nós estamos no capítulo 60, chegamos. Acredito que essa semana a gente finaliza Isaías. E é isso, eu acredito que o Senhor sempre traz algo assim, né? Pros dias emblemáticos, pros dias... Nossa, eu tô horrorosa, né, gente? Meu Deus. Deixa eu limpar. E pior que eu limpei a maquiagem, mas enfim, tá tudo certo. E o Senhor sempre traz uma palavra para os nossos dias para os nossos dias aí comemorativos. Eu acredito que esse capítulo 60 pode trazer algo a respeito disso. Vamos ver? Vamos começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por tudo, Jesus. Em especial pelas mães que aqui estão, né? Que vão acessar depois, enfim, que acompanham essas lives, que têm buscado o Senhor, a sua palavra, para criar filhos melhores, para ser mães melhores, porque o Senhor sempre tem, sabe, Deus, uma orientação para cada um de nós, para os filhos, para os pais, para os avós, para os tios, para os empresários, para os amigos, enfim. Sabe, Deus, tudo transcende na tua palavra, tudo a gente pode tirar, sabe, algum ensinamento dela. E nesse dia de hoje nós te pedimos, ensina-nos mais uma vez, sabe? Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, que possamos ter o conhecimento e o entendimento a respeito do Senhor e do que o Senhor quer falar conosco. Seja para as mães, seja para os filhos, seja para os maridos, seja para aquelas que sonham em ser mães, enfim, para todos nós. Nós te entregamos os nossos ouvidos, a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Bora. Então vai falar assim, gente, capítulo 60. É um capítulo sobre Jerusalém. Então, a gente sabe que a palavra nem sempre ela fala sobre nós, né? Não é especificamente conosco, mas a gente pode tirar do todo. Muitas das vezes ela vai falar de pessoas individuais, pontuais ali, como ela tratou ali com Davi, com José, com Abraão. Mas a maioria das vezes ela está falando ali sobre Israel, principalmente aqui no livro dos profetas, né? Isaías, a gente viu também que o Senhor deu uma palavra ali para Isaías, sobre Isaías, mas em especial as pessoas falam sobre os profetas. Deus fala, oh meu Deus, as pessoas falam sobre os profetas, de onde eu tirei isso? Deus está falando a respeito do geral, da nação, das circunstâncias ali, e ele fala trazendo de maneira que parece muito individual. E isso pode sim ser individual, a gente pode pegar e acolher uma palavra no nosso coração, uma promessa no nosso coração, que é falada a respeito de uma nação, que é falado, né, sobre algo parece tão
tão longe de nós, tão atrás, mas que parece tão real, tão atual pra gente, né? Que a gente pode virar aí e falar, cara, sabe, essa palavra, ai, tocou no meu coração, né? Ela parece que, tipo, foi pra mim. Essa palavra parece que foi pra mim, sabe? Ela entrou assim, como aquela espada de dois gumes que penetra e entra entre juntas e medulas. Então, ai, não é possível que ela não seja pra mim. Então, eu creio que a gente pode tomar essas promessas, sabe? A gente pode tomar algumas palavras para nós individualmente. E aí, falar com Deus: Deus, como o Senhor quer fazer na minha vida no dia de hoje, através de mim ou na minha vida, né? Como isso pode acontecer? Então, eu acho que é isso que a gente pode, né? Talvez alguma mãe aqui, enfim, de alguma forma o Senhor pode falar conosco. Deus, como o Senhor quer falar com essa palavra hoje conosco, com as mães em especial? Porque olha só o que vai dizer. No versículo 1 vai dizer assim: Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão. Os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria. Cheia de emoção, o seu coração baterá forte. Então, parando rapidamente aqui, porque o que acontece? Jerusalém, então, ela estava meio que destruída, sabe? Deus estava insatisfeito, descontente com aquela nação de Judá. Jerusalém ali como sua capital, né? Ela estava arrasada. O Senhor tinha feito todos os filhos de Jerusalém. Jerusalém ali é considerado uma mãe para Israel. Então o Senhor tinha feito com que os filhos de Jerusalém, né, como ele coloca em várias passagens, tivessem sido levados cativos como prisioneiros, ido embora. E aqui o Senhor vira e fala: mas deixa eu falar, haverá restauração, seus filhos voltarão e o brilho do Senhor resplandecerá sobre você, sabe? É o brilho do Senhor, quem é a glória do Senhor, quem faz todas as coisas novas, quem muda situações, né? Quem muda circunstâncias, quem garante promessas, quem te dá uma esperança de que aquilo que foi arrasado pode ser restaurado, né? Então, é isso que Deus está falando aqui com aquela nação, com Jerusalém, que para ele era tão importante, que para ele era a mais importante de todas, né? Que para ele fala lá no final dos tempos, e esse capítulo a gente vai ver assim algumas similaridades, né? Também com Apocalipse, porque mais para lá em Apocalipse, o Senhor vai falar a mesma coisa ali sobre Jerusalém, né? A gente sabe que, tipo, parece que o mundo vai se tornar numa nova Jerusalém, né? Uma Jerusalém totalmente restaurada. Enfim. Então o Senhor fala que aquele lugar ainda seria grande de novo, ainda que parecesse que tudo estava perdido, que nada mais poderia ser como antes. Ele fala que melhoraria 100.000 vezes. E aí continua falando assim: os povos que vivem no outro lado do mar viram, trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Éfa chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso.
Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. De Quedar e de Nebaiote virão carneiros que serão oferecidos no altar de Deus como sacrifícios que agradam a Ele. O Senhor fará com que o seu lindo templo seja mais belo ainda. Que navios são esses que vêm deslizando como nuvens, como pombas, voltando ao pombal? São navios que vêm de longe, os maiores vêm na frente, trazendo o povo de Deus de volta para o seu país. Trazem também prata e ouro para oferecer ao Senhor, o Santo Deus de Israel, que deu a vocês, o seu povo, muita glória. O Senhor diz a Jerusalém: estrangeiros reconstruirão as suas muralhas, os reis deles trabalharão para você. Eu estava irado e por isso a castiguei, mas eu a amo e tenho compaixão de você. Os seus portões ficarão sempre abertos, não serão fechados, nem de dia nem de noite, para que as nações, guiadas pelos seus reis, tragam as suas riquezas para você. Então, nessa parte é muito interessante, porque ele vai falar: aqueles que te humilharam uma vez, aqueles que ajudaram a incendiar você, a derrubar as suas muralhas, são os mesmos que estarão aqui reconstruindo, restaurando, ajudando, trazendo as suas riquezas do mundo inteiro. Riquezas do mundo inteiro virão. E quem será usado para isso? Essas mesmas pessoas que foram usadas para te afundar. E aí continua, para a gente não se estender e não passar do tempo. Vai dizer assim: as nações que não a servirem serão destruídas. Elas serão completamente arrasadas. Cipreste, pinheiro e zimbro, que são as melhores madeiras do Líbano, serão trazidos para você a fim de tornarem ainda mais belo o meu templo, o estrado onde descanso os meus pés. Também virão os filhos dos reis que a exploram e maltratam e se ajoelharão em frente de você. Todos os que a desprezaram virão até você e encostarão o rosto no chão. Você será chamada de cidade do Senhor, a Sião, do Santo Deus de Israel. Nunca mais você será odiada, nunca mais será uma cidade abandonada sem moradores. Eu farei com que você seja bela e poderosa, com que seja para sempre uma cidade alegre. Nações e reis estrangeiros cuidarão de você, como a mãe que dá de mamar ao filho. Então você ficará sabendo que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Em vez de bronze, eu trarei ouro para você, e prata em vez de ferro. Trarei bronze e ferro, em vez de madeira e pedras. Farei com que a paz seja o seu rei, e com que a justiça governe. Nunca mais haverá violência na sua terra. O seu país não será destruído e arrasado novamente. Você chamará as suas muralhas de salvação e os seus portões de louvor a Deus. Nunca mais o sol a iluminará de dia, nem a lua de noite, pois eu, o Senhor, serei sempre a sua luz, e a minha glória brilhará sobre você. Eu serei o seu sol e a sua lua, um sol que nunca se põe, uma lua que não para de brilhar. A minha luz brilhará sobre você para sempre, e os seus dias de luto chegarão ao fim. O seu povo fará o que é direito, e para sempre será dono da terra prometida. Eles são a planta que eu plantei, com as minhas próprias mãos eu os fiz, para que eles mostrem a todos a minha grandeza. Este punhado de gente será um povo numeroso. Esta nação tão pequena será a mais poderosa de todas. Eu sou o Senhor, e logo no tempo certo farei com que isso aconteça. Então é isso. Finalizamos o capítulo 60 de Isaías. E então é isso, gente. E assim, então que mães, né, talvez com alguma situação, né, alguma circunstância aí com seus filhos que estão dando trabalho, que estão dando problema, que você não tá vendo futuro nesse menino, meu Deus. Esses dias eu postei um negócio aqui muito legal que eu falei: gente, eu lembrei da minha mãe, porque minha mãe, ela é dessas. Minha mãe, ela E deixa eu fazer uma honra especial aqui à minha mãe, porque ela
sabe, ela levanta assim, a gente até fica assim, ai meu Deus, lá vem minha mão, meu pai. Ai, Jesus, que vergonha. Mas minha mãe, ela se levanta com autoridade, ela se levanta para marchar e ela faz algumas coisas que às vezes parece, né? Parece uma religiosidade. Mas nesse post, sabe, eu fiquei tão assim, eu falei, cara, minha mãe é dessas. Aí ela vai, coloca, como é que se diz? Óleo da unção nas portas e vem e unge a sua cabeça com óleo. E a gente conhece várias mães assim, várias mães das quais estão, sabe, às vezes a gente chama até uma forma, acredito que carinhosa, mas às vezes também, sei lá, tem um tonzinho de, né? A gente chama as mulheres do coque, né? E aí essas são as mulheres que marcham, que se levantam, que falam em línguas e que sapateiam e isso e aquilo. Mas sabe, essas mulheres, e eu vi um tempo desse, eu vou passar um pouquinho do meu tempo só para falar sobre isso. E eu vi um tempo desse atrás, sabe, um documentário falando sobre essas mulheres assim de oração, né, com esse fogo e falando ali que elas já conseguiram ver filhos ressuscitarem, ver filhos saírem das drogas, ver filhos. E esse post que eu coloquei, eu compartilhei no Stories, mas tá lá na página do Pastor Lucinho, fala, sabe, filhos, né, ele colocando como pastor. Filhos não viram pastor do dia para a noite. Filhas não viram servas de Deus do dia para a noite. É preciso investimento. É preciso que essas crianças, né, que esses meninos, que esses adolescentes, que esses jovens vejam seus pais orando, vejam seus pais jejuando, vejam seus pais trabalhando e marchando em casa e fazendo coisas desse tipo que vão virar e vão falar, meu Deus, meu pai, né? A gente acha que afasta, mas enquanto você está fazendo isso, está sendo trabalhado no mundo espiritual, o Senhor está recolhendo orações, sabe? E é isso, e a palavra fala que ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Ai, aqui tá cheio de bicho. Então é isso, sabe? E para aqueles que não têm filhos, que têm sonhos de ser mãe, né? Eu comecei aqui essas lives, gente, porque eu gostaria de passar para alguém a palavra de Deus. Porque eu gostaria, sabe? Eu creio que eu vou ter filhos. Mas se eu nunca tiver filhos, eu vou ter filhos espirituais das quais eu vou deixar algo, sabe, da qual eu vou deixar essa palavra, eu não vou reter, porque o Senhor fala, olha só, nunca mais você será odiada, nunca mais será uma cidade abandonada e sem moradores. Aí ele fala, eu farei com que você seja bela e poderosa, nananana. Nações e reis estrangeiros cuidarão de você, como a mãe que dá de mamar ao filho. Não era essa parte. Então você ficará sabendo que eu, Senhor, sou o seu Salvador, o poderoso Deus de Israel. Enfim, meu tempo passou pra caramba. Mas é isso, sabe? Tenha filhos, busque filhos, sabe? Não adota um pet, não. Se você tem que adotar alguém, adota uma criança que tá num orfanato, sabe? Que tá esperando por você. Gente, tem tanta gente precisando de um apadrinhamento, de uma adoção. Tanta gente contando. É isso. Deus abençoe mais uma vez as mães. E obrigada, mãe, por tudo que você fez e faz por mim. Isso é muito importante na minha vida. Eu só posso estar fazendo isso daqui porque eu tenho minha mãe lá, cuidando às vezes do meu cafezinho, das minhas roupas, porque antes de eu trazer isso pra cá, eu fico às vezes uma manhã inteira, sabe, num quarto, lendo a Bíblia e deixando o Senhor trabalhar em mim e fazendo tantas coisas, e não só isso, sabe, às vezes tipo, eu vou à noite também, oro pra fazer a live no outro dia. Enquanto isso, minha mãe tá cuidando do meu jantar, tá ali preparando as coisas do outro dia. Então eu não tenho dúvidas de que, sabe, talvez sim o marido fizesse isso por mim,
Mas hoje eu tô tendo tempo de cuidar das coisas do Senhor, porque eu tenho uma mãe muito, que me ajuda muito. Então, muito obrigada aqui de público para você. Deus abençoe, gente. Tchau. Passamos muito do nosso horário.